Ilustres amigos, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre qual o melhor título do Tesouro Direto. Qual é o título mais estável? Qual é o melhor para marcação a mercado? Qual aquele título que tem sido indicado pelos gestores? Enfim, faremos um resumo para você dos títulos e das oportunidades no Tesouro Direto, porque 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. E aqui você já sabe, nós trazemos informação diária, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Eu já começo te fazendo um convite. Inscreva-se aí no nosso canal. Se você não é inscrito, ative o famoso sino da notificação para que você possa receber o nosso vídeo diário, porque diariamente temos aqui informação nova no canal. Muito bem, talvez essa seja a sua dúvida. Você quer saber quais são os melhores títulos do Tesouro? Ou seja, aqueles títulos que podem te render mais. Qual está barato, qual está caro, enfim. Vou trazer um resumo separando aqui em 3 blocos. Vamos falar primeiro dos IPCAs, depois vamos falar dos IPCAs com juros semestrais e, por fim, dos pré-fixados. E vamos fechar trazendo aqui a visão do gestor. Então eu trago sempre aqui no canal essa nossa planilha que eu venho trazendo o histórico de preços e taxas dela desde o ano de 2021. Essa é uma planilha que eu venho atualizando semana por semana para você e trazendo as melhores oportunidades aqui do mercado. Então, à medida que o Tesouro atualiza as taxas de abertura diárias, eu atualizo a planilha semanalmente e todo sábado e domingo trago para você. E nessa planilha eu mostro para você então, quando está na cor vermelha, você já sabe então que são os 25% piores preços históricos, seja então relativos à taxa para compra ou a preço para comprar. Quando você está comprando com uma taxa ruim, significa que a sua rentabilidade não vai ser das melhores ao longo do ano. Ou melhor, ao longo de até o vencimento do título. E quando você compra com preço ruim, significa que você está comprando um título caro. Ou melhor dizendo, quando você compra com um preço barato, você tem a oportunidade de comprar mais títulos. E quando você compra com uma taxa boa, você tem a oportunidade então de juntar um preço barato com uma taxa boa, uma rentabilidade melhor. Então essa é a primeira informação que eu quero trazer para você. Segundo é que existe sim uma relação entre preço e taxa. E como é essa relação? Se a taxa sobe, o preço tende a cair, mas não cai na mesma proporção. Por quê? Porque à medida que vai chegando o vencimento, o preço vai se descolando mais da taxa. Então vou repetir para você entender. Taxa e preço são inversamente proporcionais. Um sobe, o outro desce. Mas não significa que se um, por exemplo, subir 10, o outro cai 10%. Entendido então essas premissas, vamos começar falando aqui do IPCA 2026. Quando você olha aqui nessa nossa tabela, volto a dizer, o histórico aqui são dos últimos quase 14 meses de título. Então eu trago desde janeiro de 2021. Veja aqui os IPCAs. E você repara que em termos de taxa ele começa no vermelho e depois vai melhorando. Veja que começa depois a mudar para taxas intermediárias e à medida que o ano foi passando, as taxas melhores começaram então a aparecer. O que significa isso? Se as taxas foram melhorando, qual é o recado para você a respeito desse tipo de informação? É que a economia brasileira ou mundial pode ter ido piorando. Se a economia foi piorando, significa que as taxas foram melhorando e as oportunidades em termos de taxa foram surgindo. É o que você vem verificando principalmente aqui desde o dia 19 de outubro. Tá aí para você na tela para você acompanhar quando as taxas entraram no melhor quartil. Depois elas saíram novamente e retornaram. Bom, trazendo um resumo para você aqui. Quando eu pego todas essas taxas históricas do IPCA 2026, nós comparamos então e verificamos que nós estamos aqui numa relação das 9% melhores taxas. Traduzindo para você, olhando para o histórico, a rentabilidade, ou seja, o que você vai receber comparando com o histórico, está muito bom. Porque se você olhar, inclusive no Tesouro Direto, que aqui são as taxas de fechamento para o IPCA 2026, você repara todos os anos, se eu estou só pegando 2021, você já verifica aqui que as taxas já estavam melhores que o ano de 2020. Ou seja, essa expectativa que eu estou trazendo para você, que é somente de 2021 para frente, estão melhores do que se eu trouxesse o ano inteiro.
inteiro, ou seja, os 2 anos, 20 e 21. Então tá aí, você verifica que nesse título ele está nas 9% melhores taxas, mas em termos de preço está caro. Volto a dizer, por que ele está caro? Porque ele está na pior faixa de preço que eu estou verificando aqui, ó. Ele está com base nos dados que eu atualizei até o dia 11 de fevereiro. Essa é outra informação importante. Toda a informação desse vídeo está atualizada até 11 de fevereiro de 2022. Veja que esse título aqui, ó, ficou mais caro aqui, ó, 4 de fevereiro, desde o lançamento do título. Alguém pode dizer, bom, mas à medida que o vencimento se aproxima, a tendência é que o preço vá aumentando. Sim, é bem verdade isso. Só que se você verificar recentemente, esse título chegou num preço bem interessante, ó, não muito tempo atrás, aproximadamente 3 meses, ele estava no melhor quartil. E inclusive aqui, ó, se nós formos verificar com um detalhe um pouco melhor, ele chegou aqui, ó, nessa data, veja, abaixo de R$ 2.900. Está aqui, ó, no mês de outubro chegou a excelentes preços, abaixo de 2.900. Então veja que nós não estamos falando tantos meses para frente, é apenas poucos meses. Então aquela teoria de que, olha, já está tão perto, ele não está tão perto assim. Então qual é a minha opinião a respeito desse título novamente? Está caro. Eu acho que se você compra para o vencimento, ok. Agora muita gente compra e tem perguntado no canal, é possível ter ganho a mercado daqui a 2 anos? 3 anos, olha, veja que ele vence em 2026, então é sempre bom você comprar com uma taxa boa e um preço bom. Por quê? Porque se por acaso você precisar vender, você ainda vai ter lucro. Não é o caso agora, está caro, porque ele está na faixa de R$ 3.023. Se eu alterar aqui, você vai verificar que é isso, ele está bem caro, eu diria. R$ 3.023 é um preço bastante caro para esse título. Eu não acho que estaria numa boa faixa de preço. Estou até calculando aqui onde que seria essa faixa. Mas enfim, o 2026 não seria uma boa oportunidade não. Pelo menos na minha visão não seria. No IPCA você teria outros títulos com melhor oportunidade de preço. Mas aí é com você. Eu apenas faço aqui as informações e trago aqui atualizado para você. Se você entender que não, que é um preço que está barato, ok, não tem problema. O intuito aqui do canal é que nós possamos discutir alternativas de investimento. Veja, estou colocando até aqui, não está tão ruim, está nos aproximadamente 20% melhores preços, mas ainda não acho que é uma faixa boa. Enfim, vamos falar do 2035. O 2035 ele já traz uma nova versão. Veja que aqui o que nós podemos mostrar para você é que o preço fechou na última sexta-feira 1.849. E que intervalo ele está aqui? Ele está nos 10% melhores preços históricos e nas 4% melhores taxas. Então, enquanto lá no 2026 ele está bem caro, para esse daqui, o 2035, ele já está com um preço histórico muito bom e uma taxa igualmente interessante quando nós verificamos. O 2035 tem uma vantagem. Quando você olha aqui no histórico dele, você já pode verificar que ele tem muitos anos que ele foi lançado. Veja, ele foi lançado em 2010. E aqui você consegue traçar aqui uma linha média aproximada do que seria uma taxa razoável, uma taxa boa, para não comprar ele baixo. Uma taxa boa está aí, ó, próxima aí de 6% seria a taxa histórica. Só que como isso aqui varia ao longo do tempo, você não sabe se essa taxa vai voltar. Por isso é importante você analisar a macroeconomia. E eu sempre divulgo esse vídeo aqui no alto, expectativas de mercado. O momento está tenso. O mercado parece que espera alguma notícia ruim para corrigir ainda mais. Juros americanos aumentando, taxa de juros no Brasil nas alturas, enfim, não temos um cenário muito favorável. Por isso que as taxas estão boas, ou seja, a situação econômica está piorando e olha, pode ainda melhorar. Só que volto a dizer, se você olha para o longo prazo, a taxa já está interessante. Falando para o 2045, a taxa é a mesma do 2035. Então não cabe aqui comentar, apenas dizer que está nos 4% melhores taxas que nós temos aqui. Em termos de preço, veja que enquanto o 2035 está nos 10% melhores preços, o 2045 está nos 7% melhores preços. E veja que esses preços que nós estamos falando aqui, em torno de 1020 até 1165, vem se mantendo durante um bom período, desde a virada do ano, desde o dia 30/12. Quando vamos voltando no histórico, nós tivemos ainda preços melhores. O melhor preço também foi em outubro. O que nós tivemos lá em outubro? Nós tivemos, então, aquele problema da PEC dos precatórios. Você deve se recordar aqui no canal, que apresentou um claro desajuste, uma clara diferença
entre a percepção do mercado e a percepção aqui das contas públicas, ou seja, uma deteriorização. E aí, como a situação econômica brasileira piorou, as taxas disparam. Agora é ano de eleição, e ano de eleição, corriqueiramente, é ano de volatilidade. Aliás, eu gravei um vídeo aqui, comparando as taxas e preços 2010, 2014 e 2018 para você saber o que pode acontecer em 2022. Assiste lá. Resumo então para você aqui. Quanto mais longo o título, ou seja, quanto maior o vencimento, melhores estão sendo aqui as taxas e os preços. Então compara, 2045 está aqui, 4% de taxa e 7% de preço, 4% e 10%. Você já vai verificando então aqui essas oportunidades. O que significa isso? Visão de longo prazo. Não adianta você comprar e esperar realmente para que o título possa valorizar. Então tá aí, entre os IPCAs, tá aí a informação para você. O melhor para o longo prazo, com certeza, são os IPCAs. Porque lembrando, ele paga 5,63. 5,63 é a taxa média que você vai ganhar se você levar até o vencimento. Agora, se você quer saber mesmo a taxa bruta, vamos pegar aqui uma inflação de 6%. 1,06 vezes 1,0563, que foi a taxa que nós tivemos na última sexta-feira, dia 11. Menos 1 e vezes 100. Aqui você chega então, qual é a taxa? Tá aí, 11,93, arredondando, 12% bruto, 1% bruto mês a mês se você levar até o vencimento. Veja que a oportunidade é muito interessante. Então tá aí para você, os títulos longos são mais interessantes. Segunda informação, qual é o melhor título para marcação a mercado? Marcação a mercado significa que você vai querer vender esse título antes do vencimento. Ou seja, você vai querer aproveitar o momento em que você já recebeu uma boa rentabilidade para você poder então vendê-lo. E aí você tem que identificar duas questões. A primeira delas, historicamente, os melhores títulos para marcação a mercado são aqueles títulos mais longos. Por quê? Porque a taxa varia mais. Como ela varia mais ao longo do tempo, ela te dá maiores oportunidades de comprar e de vender. Então verifica, se você compra com uma taxa boa, você vai ter oportunidade de vender quando ela caiu. Essa é a primeira informação. A segunda é que não basta só escolher o melhor título. E aí essa é a primeira informação. O título mais longo é o 2045. Nós temos também o IPCA 2055, só que como ele paga juros semestrais, a volatilidade dele não é tão grande quanto o 2045. Grava aí. Só que tem um outro detalhe, você tem que saber o momento certo de comprar. E qual é o momento certo de comprar? É quando as taxas estão em alta. Porque gravando, se você compra com uma taxa alta e daqui, por exemplo, um ano a taxa cai, significa então que o preço subiu. Porque se a taxa está caindo, o preço está subindo. E aí você tem a marcação a mercado. Então vai gravando. Para o longo prazo, os títulos longos são melhores. O melhor título para marcação a mercado é um título longo, mas que você pegue com uma taxa boa. Isso é fundamental para você ter a marcação a mercado. Se você já está gostando, dê aí um super like que eu vou falar agora dos títulos então pré-fixados para você entender também como está funcionando essa lógica aí. E olha, eu gravei recentemente aqui esse vídeo aqui do UOL. Rentabilidades. As melhores rentabilidades de CDBs, LCIs e LCAs. Tem pré-fixado pagando acima de 13%. Tem Tesouro, tem CDB e IPCA pagando acima de 6,5%. E boas oportunidades de LCI e LCA que você não paga imposto de renda. Vamos começar falando aqui do pré-fixado. Veja, vou começar pelo 2031, também trazendo a nossa planilha. Veja que quando atualizamos as informações, a taxa que começou lá atrás, abaixo de 7%, é uma taxa considerada ruim. Depois, quando ela entra aí acima de 9%, ela começa a entrar na faixa intermediária. Vai acompanhando ao longo de 2021 como é que funcionou. E quando ela chega aproximadamente aqui acima de 11%, ela começa a entrar numa faixa de preço boa. E repara que o preço tende a acompanhar essa faixa. Veja, aqui em setembro aconteceu isso. Aqui, começou novamente em setembro, voltamos a ter novamente um preço interessante. Então você já verifica que o pré-fixado, ele acompanha mais diretamente a relação de taxa e de preço. Por quê? Porque ele só tem uma variável para te remunerar, que é exatamente a taxa. Ele não tem a inflação como nós temos no IPCA. Então grava aí, essa relação então de preço e de taxa, ela é muito mais direta do que no IPCA. E aí você verifica que esses movimentos acontecem quase em conjunto. Tá aqui,
O melhor preço aqui, ó, a faixa voltou no dia 30/12. Logo na sequência, no dia 5 de janeiro, voltou também as melhores oportunidades em termos de taxa. Então tá aí para você as informações. Com relação ao 2031, nós estamos aqui nos 11% melhores preços e nos 13% melhores taxas. Grava aí. Quando vamos para o 26, lembrando, o 2031 é um pré-fixado que paga juros semestrais. Então a comparação não é muito boa de se realizar com o pré-fixado principal. Só que quando nós olhamos aqui para baixo, você já verifica que a relação é. Então vai, 2031, 11% melhores preços e 13% de taxa. O 2026, 30% melhores preços. Veja como muda o preço quando nós chegamos mais próximo. Em termos de taxa, ainda está boa, nas 15% melhores. Veja que a taxa não varia tanto. E em termos aqui do 2024, veja que ele está em 14%. Ou seja, as taxas não foram variando, mas ao longo do tempo o preço foi piorando. Então tá aqui, ó, o 24, que é o mais curto, 37%. O 26, 30%. E o 31, 11% melhores preços. Então, novamente, a mesma lógica de um título mais longo é mais interessante, então, para você que quer olhar para o longo prazo. Sempre lembrando para você, estamos olhando aqui o histórico e atualizando a macroeconomia para que você concilie. É um olhar lá atrás no histórico e um olhar para o futuro. Porque não adianta você achar que está comprando uma taxa boa, que pode não vir um estresse, a economia vai melhorar, quando o cenário não é esse. O cenário macroeconômico internacional e nacional não vem indicando para isso. Por isso eu falo para você, 2022 é o ano da renda fixa e é importante que você tenha caixa para aproveitar essas oportunidades. Antes de falar do IPCA com juros semestrais, eu quero trazer essa informação aqui, que foi uma matéria que saiu da Infomoney, à espera da pressão inflacionária e reações aqui dos CDBs. Bom, o que eu quero trazer aqui para você é a opinião de alguns gestores. E nesse caso aqui é a opinião do gestor da SPX. De vez em quando eu trago essas informações aqui para o canal. E aqui o que ele tem dito aqui para nós. Veja, ele tem dito o seguinte, no que ele tem investido, né? Ele diz então todo o cenário que ele está verificando e ele fala que na carta de janeiro ponderou que estava agindo de forma cautelosa para alocar os ativos. Vou repetir, cautelosa. E eu tenho falado aqui no canal também para que vocês tenham cautela e não saiam investindo rapidamente em tudo para que não fiquem aí depois sem recursos para poder ter como investir nesse mercado. E aí ele vem falando aqui de todo um conjunto de avaliações que ele faz para tomar decisão. Só que o que eu quero trazer para você está aqui um pouquinho que ele fala, olha, essa é a região, ok? Vem um pouquinho mais para baixo, ele fala aqui na parte longa, eu acho que é na parte longa que ele fala. Vamos pesquisar aqui. Aqui, ó, está ele aqui, ó. Posições, entendida por especialistas do mercado, redução da diferença entre juros com operações em que os gestores ganham quando a expectativa de inflação no longo tempo. Esse gestor aqui, ele vem dizendo então que ele está começando a investir na parte média, se eu não estou enganado, da curva. Deixa eu encontrar, ver se eu encontro. Está aqui, ó. Começamos a aplicar em juros reais na parte intermediária da curva. Quando nós estamos verificando gestores afirmando isso, parte intermediária da curva, o que nós estamos falando aqui para você? Primeiro aqui, aplicar em juros reais. O que ele quer dizer isso? Juros reais é quando você ganha acima da inflação. O título que você ganha atualmente garantido acima da inflação é o IPCA. Só que quando os grandes bancos, investidores, fundos investem, eles não têm o IPCA principal para investir. Então eles investem no IPCA com juros semestrais. Só uma pausa, não quer dizer que você tenha que investir, é porque eles não têm alternativas para esse tipo de investimento. Eles não têm como comprar IPCA principal, só com juros semestrais. Então essa é a primeira parte aqui. A segunda parte, na parte intermediária da curva. O que eles chamam da parte intermediária da curva é no meio, ou seja, nem são os títulos mais longos, nem são os títulos mais curtos. Então a informação fica fácil para você. Gestores investindo em juros reais, Tesouro IPCA e na parte intermediária. Veja aqui o que eles estão fazendo. E eu trago aqui para você também as oportunidades. Se você já está gostando, dá aí aquele super like. E se você quer saber quais são as oportunidades do IPCA principal, assista a esse nosso vídeo que nós gravamos aqui recentemente com essas melhores oportunidades. Para finalizar aqui para você, eu quero falar do IPCA, só que agora o IPCA com juros semestrais. Aquele título que a cada 6 meses
paga um cupom para você. Só um detalhe, a informação desse vídeo está gravada até o dia 11 de fevereiro. E agora, no dia 15 de fevereiro, houve pagamento de cupom. Então, pode ser que nós tenhamos alguma alteração. Ou seja, o título, quando paga cupom, ele volta a ficar num preço interessante. Vamos verificar aqui no Tesouro se já houve o retorno desse título aqui em termos de preço. Ó, veja que o preço caiu. Voltou agora no dia 15, na data de ontem, a R$ 3.941. Veja que a 3.941 ele volta para uma melhor faixa de preço. Por quê? Pagou o cupom. Quando paga o cupom, ele volta. Então você já veja, esse é um título então que nós estamos falando na parte média da curva. Você já verifica que ele vai ter uma taxa boa. A taxa que eu peguei estava em 5,50 quando eu atualizei. Agora está em 5,51. Então, permanece uma taxa boa e agora ele voltando para o melhor preço. Porque 3.950 é um preço interessante. Então veja que bate com a informação do gestor. Uma rentabilidade boa e um preço barato. Vamos verificar aqui o 2040. A taxa estava em 5,62. Vamos olhar para o preço no 2040, que foi outro também que pagou agora, recentemente, o cupom. Tá ele aqui, ó, dia 16, R$ 4.020. Veja, novamente aqui, ó, na melhor faixa de preço, que vai de 3.900 a 4.152. Veja que importância tem você entender. E ele está nas 5% melhores taxas, o IPCA 2040 com juros semestrais. E agora, se bobear nos 10% melhores preços. Tá aí, ó. Só que esse título já é um título considerado longo para o mercado. E por fim, o 2055, esse não houve pagamento de juros, porque ele é vencimento ímpar, então ele não pagou agora. Mas nós podemos trazer também aqui para você. Quando nós olhamos também a questão de preço dele, vamos pegar aqui, ó, ele chegou agora a 4.082, 4.082. Continua numa taxa muito boa e num preço excelente. Resumo para você. Quanto mais longo o título, melhor para você fazer marcação a mercado, desde que você tenha visão de longo prazo e não fique se estressando com as variações. Segundo ponto, marcação a mercado implica em você pegar aí e observar taxa boa e preço bom. Aliás, principalmente um preço bom, porque a taxa é para quem vai levar até o fim. Agora, o preço, você tem que sempre estar de olho aqui. Você já viu qual é a indicação dos gestores? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, escreva aí que eu vou responder. E se você quer saber mais tudo, absolutamente tudo sobre o Tesouro Direto, eu tenho uma playlist específica, chama Mapa do Tesouro. São mais ou menos 20 vídeos de mais ou menos 15 minutos cada um. E lá você sabe tudo. Quais são os títulos, quando paga cupom, quais são os vencimentos, como é calculada a rentabilidade. Enfim, um curso completo para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais as taxas, os preços e os melhores títulos aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.